Bom, hoje é um motivo de grande alegria, não é? Nós temos a participação do pastor Adenilton, que foi pastor do nosso distrito ali em São José da Mata, e é o quarto brasileiro a escrever a lição da Escola Sabatina. Teve o pastor Paroski, o pastor Elias Brasil, né, que também escreveu a lição, e agora nós temos o pastor Adenilton. Quem foi o outro, pastor Adenilton? O pastor Elias Brasil. E o pastor Pino, né? Alberto Pino, isso. Né? Assim, 160 e poucos anos da igreja, né? Então, e o pastor, como diz, o matuto é de nós, né? É de nós, né? E depois de nós é nós de novo, né? Então, coisa maravilhosa aí, né? E sem sombra de dúvida, uma lição que vai falar sobre o problema da igreja, né? Vai abordar sobre aquilo que Paulo enxergou, uma radiografia de Paulo a partir de 1º e 2º Coríntios. Mas, pastor Adenilton, dê aí a sua saudação, seja bem-vindo aí ao nosso canal mais uma vez, e como diria, né, são muitas emoções, né, como diria Roberto Carlos, né? Para mim, uma alegria muito grande estar aqui. Eu acho que já é a quarta ou quinta vez que eu gravo com você. Eu já estava com saudade, eu estava pensando assim, o que foi que eu fiz com o Matusalém que ele não me convida de novo? Mas é uma alegria estar aqui com vocês, um abraço muito grande para os irmãos de São José da Mata, para o Distrito de São José da Mata, eu tenho um carinho muito grande por essa igreja, e eu deixo aqui o meu abraço, e obviamente não posso deixar de mandar um abraço, não somente para São José da Mata, mas para toda a região, né, Queimadas, que é meu distrito de origem, e a região de Campina Grande, não é? Então, um abraço muito grande para todas as pessoas que estão nos acompanhando, e que Deus continue abençoando fortemente cada um de vocês. E não foi fácil conseguir aqui a agenda com o pastor Adenilton, mas conseguimos, né? Pastor, 1ª e 2ª epístola aos Coríntios, em 1 minuto aí, 2 minutos, o que é que essa lição traz de mais relevante, referente a Coríntios, né? 1ª e 2ª epístola de Paulo aos Coríntios. Ok, assim, se eu pudesse ser bem breve sobre isso, falar de forma bem objetiva, o grande tema da lição, o grande objetivo da lição é mostrar os problemas que havia na igreja, e esses problemas eles foram influenciados pela cultura ao redor. Então, a igreja de Corinto foi uma igreja muito influenciada pela cultura ao redor. A gente sabe que no mundo greco-romano havia um politeísmo muito intenso, idolatria. O mundo antigo estava mergulhado em imoralidade sexual, não é? Então, assim, todas essas questões invadiram a igreja. Era um ambiente de muita competição, né? Então, todas essas questões influenciaram a igreja, invadiram a igreja, e Paulo responde tudo isso com uma resposta bem simples: a cruz de Cristo é a resposta para todos os dilemas, todos os desafios da igreja. É por isso que, logo na abertura, logo ali no capítulo 2 de 1 Coríntios, Paulo apresenta aquela declaração muito, muito famosa, né? Porque decidi saber entre vós, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então, Paulo mostra que a cruz de Cristo é a resposta para todos os desafios que a igreja apresenta, e ele vai desenvolvendo isso ao longo de suas 2 cartas. Bom, o texto, né, que é o texto introdutório da semana, não é, que é exatamente o ministério de Paulo em Coríntios, ela traz ali em Atos capítulo 18, 9 e 10, que diz: certa noite, Paulo teve uma visão em que o Senhor lhes disse: não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você e ninguém ousará lhes fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Essa é a cidade de Coríntios, pastor? Veja só, quando a gente vê essa declaração, quando a gente vê isso em Atos 18, né, Paulo parece que estava um pouco receoso, temeroso do seu trabalho em Corinto, porque era uma cidade extremamente desafiadora, né? É uma das cidades mais importantes do Império, nesse momento da história, né? Não somente Corinto, Éfeso também. Então, uma cidade extremamente importante, uma cidade grande. Existe uma discussão sobre se Corinto tinha 200 mil habitantes, 400 mil, 600 mil. A gente vê diferentes autores e eles apontam para diferentes números. Eu prefiro dizer o seguinte, que um número assim, que dá para a gente sustentar,
é que Corinto tinha cerca de 200 mil habitantes e a grande Corinto, por assim dizer, chegava a cerca de 400 mil habitantes. Uma coisa que é grande para os padrões da época, tá? Agora, veja, é uma cidade rica, a gente vai ver isso na lição, mais especificamente na lição número 11, quando a gente vai falar sobre mordomia e missão. Paulo está fazendo, está motivando os irmãos a enviarem dinheiro para as igrejas empobrecidas da Judéia. Mas por que isso? Porque a região era rica, Corinto era uma cidade rica, e onde existe muita riqueza, há muito consumismo, não é? Há muito secularismo, as pessoas se esquecem da religião, né? Ou se esquecem, não, assim, não da religião, mas elas se esquecem do compromisso com Deus, porque na verdade Corinto era uma cidade extremamente religiosa, um politeísmo intenso, você tinha templos dedicados a deuses gregos, deuses romanos, deuses egípcios. Então era uma cidade muito desafiadora, e Paulo parece que ele está temeroso do trabalho ali naquela cidade. E aí Lucas menciona em Atos 18 que Jesus apareceu numa visão durante a noite, e ele encoraja Paulo e diz, olha, fale e não se cale, porque eu tenho muito povo nessa cidade. Essa declaração de Jesus, dizer que tem muita gente na cidade, é uma declaração curiosa, porque quem são as pessoas daquela cidade? Basta a gente ver as listas de pecados que Paulo apresenta em 1 e 2 Coríntios, a gente vai ver quem é o tipo de gente. Se a gente pega, por exemplo, 1 Coríntios 5, quando a gente pega ali a partir do verso 9, Paulo diz quem são essas pessoas. Eles são avarentos, eles são idólatras, eles são imorais, né? Eles são invejosos, eles são arrogantes. Então, esse é o povo que Jesus disse que tinha na cidade. E para mim, isso é uma coisa muito bonita, porque Jesus conseguiu ver a sinceridade no coração de gente que estava mergulhada em idolatria e imoralidade. Né? Então, Jesus encoraja Paulo e diz, Paulo, não se cale, porque eu tenho muita gente nessa cidade. E aí Paulo se encoraja e ele continua o trabalho, e ele passa, então, 18 meses na cidade de Corinto, plantando uma igreja ali. Uhum. Pastor, ali na parte do domingo, da lição, traz Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, chamado por Deus. Não é porque Paulo, ele enfatiza praticamente em todas as epístolas dele, ele procura enfatizar essa característica dele, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, chamado por Deus. Uhum. Porque eu achei bem interessante aqui, né, qual é a diferença que Paulo se estabelece aqui, quando ele praticamente em todas as epístolas dele, ele traz essa posição dele. Certo. Paulo, ao contrário do que muita gente pensa, Paulo foi muito questionado, né? Aqui em Corinto, ele foi muito questionado, a sua autoridade foi questionada, né? Alguns diziam o seguinte, não, você não é um apóstolo autêntico, você não é um dos 12, né? Então, porque Paulo não foi testemunha ocular de Cristo. Assim, Cristo aparece para ele na estrada, quando Paulo está indo para Damasco, mas Paulo não foi um dos 12. Então, havia sempre a acusação de que Paulo não era um apóstolo autêntico, né? Então, a autoridade de Paulo foi questionada, o ministério de Paulo foi questionado. Por exemplo, quando a gente vai para 2 Coríntios, capítulo 3, Paulo menciona que os coríntios estavam pedindo dele cartas de recomendação. Paulo, é o seguinte, arranja uma carta aí de recomendação para a gente acreditar no seu ministério. Aí Paulo fala, como assim, carta de recomendação? Vocês são a minha carta de recomendação. E Paulo vai mostrar que uma marca de autenticidade do ministério cristão são vidas transformadas. Então, Paulo foi muito questionado, não somente Corinto, na Galácia, Paulo foi questionado também. Então, o ministério de Paulo ele foi questionado ao longo do tempo, porque Paulo não foi um dos 12. Então, por isso, ele enfatiza o tempo todo que ele é apóstolo chamado por Deus, porque, embora ele não tenha sido um dos 12, ele recebeu o seu apostolado direto de Cristo, quando Jesus o comissionou, quando ele estava indo para Damasco. Então, isso para Paulo é muito importante. Mas, além disso, eu acho que uma coisa que Paulo está querendo enfatizar, é a sua identidade. Não é? Quem é ele como apóstolo? Ele é apóstolo de Cristo. Ele é apóstolo de Deus. E é interessante essa frase, porque essa frase se repete ao longo das duas cartas. Paulo às vezes vai dizer que ele é apóstolo de Cristo, às vezes ele vai dizer que é ministro de Cristo, às vezes ele vai dizer que ele é servo de Cristo,
às vezes ele vai dizer que é embaixador de Cristo. Então, é muito importante a gente pegar essa frase, porque essa frase nos ajuda a perceber o que está na mente de Paulo, qual é a sua identidade enquanto apóstolo. Ou seja, o seu ministério está diretamente ligado a um chamado divino. E isso aqui é muito importante porque todos nós somos obreiros na causa de Deus e nós precisamos ter a compreensão de que o nosso ministério, a nossa liderança, o nosso serviço, nós recebemos isso de Deus, né? É um chamado de Deus. Então, eu enfatizaria essas duas coisas, né, Paulo? Isso que é um apóstolo chamado por Deus, de Jesus, para enfatizar a sua identidade, não é? Ou seja, o seu ministério não é humano, o seu apostolado não é humano, a sua obra de serviço não é humana, não é? Então, o seu ministério é um ministério que ele recebeu de Deus. E ele é um apóstolo autêntico, porque, embora ele não tenha sido chamado por Jesus durante os 3 anos e meio de ministério de Cristo, Jesus glorificado, né, o chamou ao ministério. E ele tem consciência disso. Então, acho que essas coisas são muito importantes para a gente enfatizar, né? Pastor, Paulo, antes de chegar em Coríntios, né, ele esteve na cidade de Atenas. Poderíamos dizer que Atenas preparou Paulo para um grande desafio em Coríntios, porque o desafio de Atenas foi um desafio, alguns autores, chegam até teólogos, costumam dizer que foi um fracasso a chegada de Paulo em Atenas, porque ele não alcançou o evangelho. Mas isso teria preparado ele para a cidade de Corinto, para o grande desafio que era pegar aquela cidade que tinha praticamente as mesmas características da cidade e famosa cidade de Atenas. Considerando que a Grécia eram divididas ali em cidades-estados, né? Elas tinham independência entre uma e outra, mas uma teria preparado Paulo para... Atenas preparou Paulo para o cenário de Corinto? Eu creio que sim, e de diversas formas, né? Como você mesmo disse, Atenas e Corinto, elas tinham muitas similaridades, né? Do ponto de vista intelectual, né? As cidades, assim, elas se assemelham. Claro que você tinha um centro filosófico em Atenas. Atenas também era uma cidade rica, mas só que no primeiro século, no período de Paulo, Corinto já estava passando Atenas em termos financeiros, em termos de riqueza. Né? Então, era uma cidade que estava realmente despontando, tinha 2 portos extremamente importantes, ligando todo o mar Mediterrâneo, né? Então, ligando aquela parte do império, então havia muita circulação de mercadoria, havia muita circulação de pessoas de diversas partes do império em Corinto, e Atenas também era uma cidade para onde afluía muita gente, então havia muita semelhança nas duas cidades. As 2 cidades muito politeístas, né, com muito pluralismo religioso, então havia muitas similaridades entre as 2 cidades. E eu acredito que Atenas preparou Paulo para o trabalho em Corinto, porque ele percebeu que em Atenas o seu trabalho não surtiu o efeito que ele gostaria que surtisse. Quando a gente pega Atos 17, e veja só, Lucas, quando ele está contando a história, ele coloca Paulo em fala sobre Paulo em Atenas em Atos 17. E fala sobre Paulo em Corinto em Atos 18. Ou seja, o autor está conectando o trabalho de Paulo nessas 2 cidades. Né? Porque Paulo não sai de Atenas e vai direto para Corinto, ele passa pela Bereia. Então, Lucas poderia ter falado um pouquinho sobre o trabalho de Paulo em outro lugar, mas em Atos 17 ele fala o trabalho de Paulo em Atenas, em Atos 18 ele fala o trabalho de Paulo em Corinto. Então, o próprio autor, o próprio Lucas está relacionando o trabalho de Paulo nessas 2 cidades, mostrando o seguinte: em Atenas, o seu resultado foi muito, muito pequeno. No finalzinho do capítulo 17, vai falar ali algumas pessoas que se converteram. E quando a gente salta para Atos 18, aí Lucas diz que, ali no verso 9, verso 10, que Paulo passa 1 ano e 6 meses, passa 18 meses, e ele se estabelece em Corinto, por um tempo, né? E isso demonstra que ele teve mais resultados lá do que em Atenas. Um ponto importante, quando a gente salta de Atos para 1 Coríntios, aí a gente entende um pouco melhor essa razão porque Paulo sai de Atenas e vai para Corinto, porque ele se fixa em Corinto. Ele está experimentando uma nova estratégia missionária. Né? Ele está experimentando uma nova estratégia missionária que fica muito clara em 1 Coríntios capítulo 2, aquele texto que ele diz: olha, entre vocês eu decidi saber nenhuma outra coisa senão a Jesus Cristo e este crucificado.
Quando a gente vai para o livro Atos dos Apóstolos, de Ellen White, ela dá uma abertura para a gente do que estava se passando na mente de Paulo, né, e a sua mudança de estratégia em Corinto. Ela diz que em Atenas, Paulo enfrentou lógica com lógica, ciência com ciência e filosofia com filosofia. E ele percebeu o seguinte, isso aqui não funcionou. Quando ele vai para Corinto, ele muda a estratégia, ele pensou o seguinte, aqui eu também vou encontrar intelectuais, aqui eu vou encontrar pessoas secularizadas, aqui eu vou encontrar pessoas mergulhadas em consumismo, aqui eu vou encontrar pluralismo religioso, aqui eu vou encontrar politeísmo, mas mesmo assim, aqui eu vou apresentar a mensagem simples do evangelho. E para nós isso é uma lição muito grande. Às vezes, tudo que a pessoa precisa ouvir não é floreio. O que as pessoas precisam ouvir é a mensagem simples do evangelho. E isso surtiu efeito em Corinto. Ô, pastor Adenilton, vamos pensar aqui o seguinte, Corinto, né? Qual seria, de fato, o maior desafio de Paulo? A gente sabe que tinha a imoralidade, tinha o secularismo, era uma cidade poderosa, né? Um centro comercial poderoso, mas seria que o pluralismo religioso, ele foi o maior desafio, não é? Assim, encontrado na cidade de Corinto, ou o senhor enxerga na radiografia de Corinto que existia algo que, de fato, né, essas coisas, elas, de fato, dificultavam o trabalho de Paulo de evangelização, de condução da igreja de Corinto, mas qual seria o maior desafio realmente de Coríntios? Se o senhor chegasse em Coríntios hoje, o que é que o senhor destacaria entre tantos problemas existentes? O senhor foi chamado para ser pastor da igreja de Coríntios. Olha, eu iria assim, porque a gente vai onde Deus mandar, mas se dissesse assim, pastor, quer ser pastor em Corinto, eu dizia, tem outro lugar para ir? Teria São José da Mata, é melhor. São José da Mata é muito melhor, São José da Mata é muito melhor. Mas veja só, eu diria o seguinte, que são diversos desafios, a questão do pluralismo religioso seguramente é um desafio muito grande, e dentro dessa questão do pluralismo religioso, o fato de que Corinto tinha uma religião muito politeísta, né? Assim, veja, quando você prega para um pluralista e você traz uma nova mensagem, ele vai dizer, não, isso aí eu recebo também. Vai ser mais uma entre as que eu tenho, né? Vai ser mais uma crença entre as que eu tenho. Então, o pluralista, ele recebe com facilidade. Agora, quando você vem, como acontece, por exemplo, em 1 Coríntios 8, e você faz alusão a Shemá, lá de Deuteronômio, capítulo 6, verso 4, como Paulo faz, tá? Porque Paulo, quando ele está combatendo a idolatria, lá na cidade de Corinto, ele usa, ele usa como base, como fundamento, Deuteronômio, capítulo 6, aquele famoso texto que nós chamamos de Shemá. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, aqui está o grande desafio. Aqui está o grande desafio, porque se você fala de Jesus, se você fala que Jesus é Deus para uma comunidade plural, eles vão dizer assim, eu já acredito em vários deuses, tem mais um, não tem problema. Né? Agora, quando você chega e diz assim, ele é o único Senhor, aí você tem um problema. E você tem um problema não somente com a população, mas você tem um problema também com o império. Né? Você tem um problema com César. Porque César dizia que era Senhor. Né? Então, se você chega e você diz que Jesus é o único Senhor, por exemplo, quando você vai para Atos, tem um texto lá em Atos que fala assim, que os apóstolos, os discípulos, estavam perturbando uma localidade, e por que eles estavam perturbando? Porque dizia assim, que Jesus é rei. É rei. É o rei, melhor dizendo, Jesus é o rei. Então, César ouve uma história dessa, ele fica absolutamente incomodado. Porque isso coloca em xeque a autoridade do Estado. Isso coloca em xeque a autoridade do governante, né? Então, a mensagem que Paulo prega é uma mensagem absolutamente perigosa, né? É uma mensagem que coloca em xeque a autoridade do Estado, né? Quando ele diz que há um único Senhor, um único Deus e um único Senhor. Ele está trazendo a Shemá e aplicando ao contexto de Corinto. Então, essa é uma mensagem muito desafiadora. Extremamente desafiadora. Mexa, às vezes, no bolso das pessoas, mas não mexa nas crenças. Né? Não mexa nas crenças. Então, eu acho que esse realmente é um desafio muito grande, mas, logicamente, atrelado a isso, existem vários outros
vários outros desafios, né? O desafio do secularismo, porque uma cidade é rica, as pessoas, quanto mais dinheiro tem, menos importância elas dão para o compromisso com Deus, né? O próprio dualismo em que a cidade estava mergulhada e que a cultura do lugar estava mergulhada nessa ideia de uma separação entre corpo e alma, né, como havia na filosofia grega. Isso é um desafio muito grande também para Paulo, porque quando a pessoa acredita dessa forma, ela diz assim, o que eu faço no corpo não afeta o espírito. E é por isso que a igreja está mergulhada em imoralidade. Então, é um conglomerado de problemas que Paulo estava enfrentando, né? É um conglomerado de problemas. E acredito, como você disse, que a questão do pluralismo religioso, do politeísmo, é seguramente um dos maiores. Mas, assim, a situação para Paulo piora, né? A lição ela enfatiza aqui na quarta-feira, porque ele chega na cidade de Corinto, tem que procurar algum lugar para pregar. Ele vai à sinagoga, não é tão bem receptivo assim na sinagoga, mas, para surpresa de todo, ali Cristo e a família, de certa forma, aceita a mensagem de Paulo, e isso, ao que parece, foi um diferencial para romper esse primeiro, vamos dizer, entrave que existia, porque ele foi, como Paulo era judeu, vamos dizer assim, né, e ele não era aceito pelos judeus, ele chega na sinagoga, ele não é recebido, mas depois a lição enfatiza, né, desse que Crispo, ele se sente tocado pelo Espírito Santo e aceitar a mensagem de Paulo, né? E como é que Paulo, além dos judeus, como foi que ele furou o cerco aí? Porque o primeiro cerco, o primeiro teste, ele não foi bem sucedido, mas, de certa forma, passou, né, em relação a Atenas, ele avançou consideravelmente, que Atenas a gente não tem registro assim, de conversão, mas aqui era uma experiência difícil entre os judeus, na sinagoga, mas ele quebra a primeira barreira, e agora? E agora Paulo surgiu, como diz a música, e agora José, e agora Paulo. Como é que ele consegue agora atingir a cidade de Coríntios, né? Com todos os desafios e com esse pluralismo religioso de pregar um a mais, que para ele um a mais, um a menos, em Coríntios, não faria diferença. Então, Paulo usa essa metodologia, ele sempre começa pela sinagoga, né? Porque a ideia dele é sempre o seguinte, primeiro o judeu, depois o grego, né? Porque, inclusive, quando Jesus dá a comissão para a igreja, e Paulo é obediente a isso, quando Jesus está retornando, isso não aparece em Mateus, em Marcos, em Lucas, obviamente também não aparece em João, mas em Atos, Jesus parece que dá, digamos assim, a sequência em que você deve alcançar as pessoas. Quando Jesus disse assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. A Jesus dá ordem, Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, havia consciência na mente dos apóstolos de que o trabalho precisa começar entre os judeus. E Paulo faz exatamente isso, né? Então, Atos não dá muitos detalhes de qual foi a estratégia de Paulo para alcançar os gentios. Atos também não dá muitos detalhes. O mais próximo que nós temos é o que a gente vê realmente em 1 Coríntios, quando Paulo diz o seguinte, eu vou apresentar aqui o evangelho puro e simples. Uma coisa interessante é que Atos, nem as cartas aos Coríntios, nos dão um vislumbre de quantas pessoas se converteram em Corinto. A gente só sabe que o trabalho foi mais frutífero em Corinto do que em Atos, né? Perdão, do que em Atenas. Quando a gente pega aqui em Atos, aqui no finalzinho, né? O depoimento que Lucas dá é bem interessante, né? Porque ele diz, houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram, entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Então, assim, é um resultado muito pequeno. Quando a gente vai para o capítulo 18, aí o texto diz que Paulo se dedicou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Então, ele começa o trabalho com os judeus, né, e depois ele parte para a região maior da Caia, isso está no verso 12. Quando, porém, Galho era procônsul da Caia, levantaram os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal. E Paulo aproveita o espaço no tribunal
para pregar. Aí, no final, na metade do capítulo, o texto diz que ele foi expulso do tribunal. Então, Paulo prega onde estão as pessoas. Ao verso 18, quando chega ao verso 18, aí o texto nos apresenta uma dupla missionária, Príscila e Áquila. Paulo ainda está trabalhando na sinagoga, né? Mas ele então tenta assim fazer um trabalho mais amplo, né? Enfim, o texto não é claro sobre qual é a estratégia de Paulo em Corinto, a estratégia missionária. Em Atenas ele vai para o mercado, né? Paulo sempre ia para a sinagoga e depois ia para o mercado, né? O que a gente chama de ágora, né? Onde a vida cotidiana se concentrava, é como se fosse um shopping, né? Hoje. Então Paulo ia onde estavam as pessoas. Então ele ia para a sinagoga para alcançar os judeus e ia para o mercado para alcançar todo mundo, e ali ele alcançava judeus e gentios, mais gentios do que judeus, porque os judeus também não gostavam de se misturar muito com gentios em espaços públicos. Enfim, então o texto não é claro do que ele faz, mas uma coisa certa, eu acho que eu até comento isso na lição, Paulo ia aonde as pessoas estavam, então é isso que ele faz. Se as pessoas estão na praça, ele vai à praça, se estão no mercado, ele vai ao mercado. Na verdade, a praça e o mercado, basicamente, era uma coisa só, né? De certa forma, ele se animou, né, com o resultado pequeno em Coríntios, mas foi melhor que em Atenas. Acho que isso motivou. Esse seria o ofício dele, uma forma também de aproximar, como fazedor de tendas, uma forma de tentar se aproximar das pessoas. O que é que o senhor analisa nesse contexto? Alguns dizem o seguinte, que Paulo, uma das razões por que ele vai para Corinto, além do fato de que, se o evangelho alcança Corinto, poderia se espalhar para o império, né, por causa assim, de dois importantes portos que havia na cidade, Corinto também era uma cidade que oferecia muita opção de trabalho, né, como havia muita circulação de dinheiro, de mercadoria, de pessoas, então se ele trabalhasse ali fabricando tendas, ele teria condições facilmente de vender o seu produto e se manter ali naquela cidade, mesmo porque Paulo não aceitou patrocínio dos irmãos de Corinto, porque ele não queria dar nenhuma dica de que ele estava pregando o evangelho por interesse. Então, o fato de que ele estava ali fazendo tendas, logicamente, abriu espaço para a pregação também. A Bíblia não fala sobre isso, nem Lucas não conta em Atos, ele também não menciona nas suas cartas, mas isso deve seguramente ter aberto um espaço para a pregação, porque as pessoas vinham, os clientes vinham, e ele seguramente aproveitava para falar de Cristo. É por isso que na lição de sábado, eu até coloco aqui o exemplo né, de William Carey. Ele dizia, olha, eu faço sapato para me manter, mas o meu negócio é ganhar almas. Pronto, eu acho que a conexão é essa aí, né? Acho que Paulo foi fazer tendas só para, como diz aqui, né? Um jeitinho brasileiro, um jeitinho de Paulo, né? Para tentar alcançar, né? O que era uma barreira quase que intransponível, que era o evangelho ali em Coríntios. Mas tendo o resultado, né? De Paulo, aí o último tópico da lição, as cartas de Paulo aos Coríntios. Paulo ele não escreve a carta aos Coríntios em Corinto, ele escreve em Éfeso, diante de um problema que ele é noticiado, de uma retórica que ele já conhecia, mas que os irmãos trazem à tona. Parece que Paulo levou a mensagem, né, a mensagem chegou, abraçou, mas infelizmente parece que o pecado que estava fora permaneceu no coração das pessoas, e Paulo teve que escrever essas cartas, né? E são talvez as cartas bem mais ampla, tirando a carta aos Romanos, já a carta aos Coríntios, as duas cartas elas são bem amplas, né? Uma tem 14 capítulos, salvo me engano, a outra tem 12, 11 capítulos, então são bem consistentes essas cartas, né? E assim, vamos dizer, Paulo, ele chamando a atenção mesmo daquilo que ele conseguiu em Coríntios, para que o que estava fora não contaminasse um pouco que ele tinha conseguido ali na cidade de Coríntios. Como é que o senhor analisa esse contexto de Paulo estar em Éfeso agora e ele recebe a mesma notícia do que tinha antes, daquilo que ele alcançou na igreja, a mesma coisa está chegando dentro da igreja, e ele repreende, aí vem os problemas de língua, e uma série de coisas, né, que vai ser problema na igreja. Como é que o senhor analisa esse contexto? Pois é, então, quando Paulo estabelece a igreja em Corinto, assim, ele vai para outro lugar, porque ele queria estabelecer a igreja em outro lugar também, né?
Ele vai para Éfeso, porque Éfeso também é uma cidade muito importante do mundo antigo, e Paulo queria que a partir desses lugares o evangelho pudesse se espalhar, né? Infelizmente, assim, Corinto parece que tem uma liderança muito forte, né? Assim, a família de Cloe parece que, assim, eles eram líderes da igreja, isso parece muito claro, porque são eles que levam para Paulo a notícia de que as coisas não estavam indo bem, então essa família assume, por assim dizer, a liderança da igreja, né? E alguns poderiam dizer que eles são fofoqueiros, né? Porque eles foram contar para Paulo que estava, aparentemente, ia chamar de fuxiqueiro, né? É. Alguns poderiam pensar que são fuxiqueiros, mas não é isso, eles estão realmente preocupados com a situação da igreja, e a preocupação maior é que a igreja está completamente dividida, está dividida em panelinhas, né? Então, havia líderes, sim, né? Tem líderes, assim, da igreja, mas a igreja está dividida em panelinhas. Então, Paulo escreve uma carta para essa igreja que está perdida. Isso é mencionado em 1 Coríntios capítulo 5, verso 9. Ele se refere a uma carta que ele escreveu antes de 1 Coríntios, né? Nós não temos essa carta. E aí os membros da família de Cloe trazem para Paulo essa notícia de que a igreja está dividida e trazem outros problemas também. Eles não falam somente da divisão da igreja, principalmente isso, mas eles falam também do problema da imoralidade, principalmente um problema que é mencionado no capítulo 5, que Paulo diz assim, olha, nem entre os gentios eles estão, assim, toleram esse tipo de coisa e vocês estão tolerando na igreja. Aliás, não somente toleravam, como eles estavam se gabando de que estavam tolerando, né? Como se dissesse assim, olha, aqui a gente ama, aqui é o amor, aqui vale o amor, né? Mas eles estavam confundindo amor com permissividade. Nesse intervalo, Paulo também recebe uma carta dos coríntios. Como é que a gente sabe que ele recebeu uma carta dos coríntios? Porque ele faz alusão a isso no capítulo 7. Então, o que acontece? Paulo está em Éfeso, ele recebe a visita dos membros da família de Cloe, ele recebe uma carta, nós não sabemos como essa carta chegou até ele, talvez foi até a família de Cloe que leva essa carta para Paulo, né? Mas o fato é que 1 Coríntios é a resposta de Paulo a duas coisas. Número 1, os problemas trazidos pelos membros da família de Cloe, e número 2, as perguntas que os coríntios fizeram na carta que eles escreveram, né? Então, os coríntios estão perguntando, eles não perguntam sobre imoralidade sexual, porque eles acham que eles estão ok. Eles têm dúvidas sobre o casamento, né? E é por isso que no capítulo 7, Paulo trata de casamento e celibato, né? Aí eles perguntam sobre a questão das carnes sacrificadas a ídolos, eles têm dúvidas sobre isso, eles têm dúvidas sobre como deve ser a ordem do culto, isso aparece no capítulo 12, né? No capítulo 11, Paulo fala sobre ordem no culto também, mas parece que no capítulo 11 ele está tratando de questões que os coríntios não perguntaram, ele aproveita para falar. Mas eles têm dúvidas sobre a ordem no culto, aí Paulo aproveita para falar sobre os dons espirituais, e eles têm dúvidas doutrinárias também. Então a igreja era extremamente problemática. 1 Coríntios é uma carta que está tratando desses problemas de divisão, ou seja, falta de unidade, imoralidade sexual, idolatria, desordem no culto e problemas doutrinários. Então, esses são os problemas que Paulo está tratando em 1 Coríntios, né? Então, ele manda a carta, e depois ele vai fazer uma visita. Então, Paulo esteve em Corinto pelo menos 3 vezes. A primeira vez foi quando ele passou 18 meses e ele estabelece a igreja. A segunda vez é depois que ele escreve 1 Coríntios. Ele vai lá, ele manda a carta e visita. E a visita foi uma visita dura. Ele dá um aperto na igreja. E aí ele diz, olha, eu vou visitar vocês de novo. No final de 1 Coríntios, inclusive, no final de 1 Coríntios, ele menciona que iria passar um inverno com eles, né? Iria passar o inverno com eles. Então, Paulo promete que vai passar o inverno, Paulo promete que vai de novo, né? Só que ele não vai. Ele muda o plano. Em vez de ir novamente à cidade, ele manda outra carta. E essa carta, ela é chamada pelos estudiosos de carta severa. Então, nessa carta, aí ele aperta muito. As pessoas que estão nos acompanhando vão lembrar que os coríntios acusaram Paulo dizendo o seguinte, olha,
à distância ele aperta, na presença parece que ele amolece, não é? E aí Paulo promete fazer uma terceira visita e ele diz, olha, quando eu for, vocês podem esperar que eu vou apertar a igreja, eu vou disciplinar as pessoas que estão em erro. Só que ele manda a carta e ele fica em oração pedindo que o Espírito Santo trabalhe no coração dos membros da igreja. E aí ele manda Tito e fica esperando para se encontrar com Tito. Ele marca para se encontrar com Tito na Macedônia. E ele se encontra com Tito na Macedônia, isso está lá em 2 Coríntios capítulo 7. Ele se encontra com Tito na Macedônia e Tito diz para Paulo que os irmãos receberam bem a carta. E a carta produziu arrependimento. Aí Paulo fica completamente aliviado. É nesse contexto que ele diz que Deus nos guia em triunfo em Cristo. O triunfo que Paulo está mencionando, no contexto, é o fato de que os coríntios se arrependeram com a carta que ele escreveu. E aí Paulo dá glórias a Deus, ele não traz a glória para si. E aí ele escreve 2 Coríntios, que é uma carta de reconciliação. Ele escreve a carta para demonstrar, falar do seu amor, para dizer o seguinte, olha, essa carta severa que eu escrevi com tristeza, com lágrimas, por causa do muito amor com que eu vos amo. Então ele escreve essa carta, que é uma carta de reconciliação. É por isso que Paulo fala muito de reconciliação. E o interessante é que quando a gente avança na carta, os capítulos 1 a 7 de 2 Coríntios, Paulo está falando de reconciliação, e aí no capítulo 8 parece que a coleta, a oferta que ele está falando, está desconectada com o restante da carta. Inclusive, alguns teólogos dizem que 2 Coríntios foi escrita, alguns dizem que é uma coxa de retalhos, porque eles pensam o seguinte, os capítulos 8 e 9 não tem nada a ver com os capítulos 1 a 7. Só que eles esquecem que Paulo está falando da oferta, da mesma oferta que ele falou lá em 1 Coríntios 16 e em Romanos 15. Paulo já tinha planejado fazer essa oferta. Ele não falou mais por causa das tensões com a igreja. Como a tensão foi resolvida, agora ele retoma o tema da oferta. Então, Coríntios 8 e 9 está totalmente ligado com o argumento da carta. Né? Paulo dizendo assim, olha, já que a tensão foi resolvida, agora eu vou falar da oferta. E outras coisas, né? Oi? Falar de outras coisas mais relevantes, né? Exatamente. Não tem assim, porque às vezes a pessoa gosta de remoer o problema. Eu acho que Paulo, em 2 Coríntios, ele disse, não, se está resolvido, eu não vou estar trazendo à tona um problema que já foi resolvido, né? Ele minimiza. Mas, pastor, terminando aqui para a gente, para as considerações finais, qual é a mensagem que, vendo a igreja atualmente, qual incentiva, como se incentivaria a igreja, no contexto que a igreja vive hoje, não só a igreja adventista, mas a igreja no mundo todo, parece que vivencia o que Paulo vivenciou nos dias de Corinto, nos dias de Atenas, um secularismo grande, né? Hoje a gente tem um fenômeno também, que é os desigrejados, também pessoas que não querem ir para a igreja, os problemas, eles estão chegando, né, nas igrejas, e no universo cristão como um todo, existe um problema muito grande, é como se a igreja hoje fosse uma Coríntios, guardando as devidas proporções. Se o senhor fosse Paulo, o que é que o senhor diria à igreja hoje para incentivar para que os membros da igreja e as pessoas que não são membros da igreja e gostam e assistem à lição da escola sabatina, qual era o incentivo e a motivação que o senhor daria para se estudar, o ponto central, para que as pessoas se motivem a estudar 1 e 2 Coríntios? Ok. Eu diria duas coisas. A mensagem para a igreja hoje é a mesma mensagem que Paulo transmitiu a Corinto. O que as pessoas precisam ouvir é a mensagem simples do Evangelho. Isso não significa que a gente não vai estudar, que a gente não vai aprofundar. Paulo não era um anti-intelectual, muito pelo contrário. Paulo gostava de estudar, e a gente observa que quando ele apresentava a mensagem do Evangelho, essa mensagem está fundamentada no Antigo Testamento. Né? Então, não é mensagem oba-oba, não é mamão com açúcar, né? É mensagem profunda, mas é a mensagem do Evangelho de maneira pura e simples. Cristo veio a este mundo, Deus enviou seu Filho ao mundo para morrer por nós. Inclusive, Paulo diz em Romanos que quando nós ainda éramos pecadores, Deus enviou seu Filho, né? Então, a mensagem que o mundo precisa ouvir é a mensagem que Paulo pregou para os coríntios. É a mensagem do Evangelho de maneira pura, de maneira simples, de maneira direta, mas com profundidade, com fundamentação bíblica, porque foi assim que Paulo anunciou
a mensagem do evangelho em Corinto. Eu não tenho tempo aqui para explorar, mas se você pegar as cartas de Paulo a Corinto, você vai observar que, com muita frequência, Paulo está utilizando o Antigo Testamento para fundamentar a sua mensagem. Tá? Isso. Então, não é mamão com açúcar, não é mensagem mamão com açúcar, é mensagem profunda, mas a mensagem é simples. Cristo morreu pelos nossos pecados. Então, se Cristo morreu pelos nossos pecados, como Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 6, ele diz assim, vocês foram santificados, vocês foram lavados, vocês foram justificados. Então, agora vivam de acordo com essa nova identidade, né? A identidade de quem foi lavado pelo sangue de Cristo, de que foi santificado, de que foi justificado. Vivam essa nova realidade, tá? Então, essa é a mensagem do evangelho, não é a mensagem oba-oba, não é a mensagem mamão com açúcar, é mensagem de santificação. Então, Paulo deixa isso muito claro. Então, a mensagem que ele pregou naquela época é a mensagem que o mundo precisa ouvir hoje. Número 2, Paulo deixou muito claro que a igreja, ela não deve ser influenciada pela cultura ao redor, tá? Na verdade, nós devemos ler a cultura ao redor pelas lentes do evangelho. Então, a gente vai para a Bíblia e a gente faz a leitura do mundo ao redor. Uma coisa muito importante que eu acho que Paulo queria transmitir é o seguinte, não faça uma coisa somente porque todo mundo está fazendo. Não é porque hoje a gente ouve as pessoas assim, mas todo mundo faz isso. Não, mas não é isso que determina o que a gente vai fazer. O que determina o que a gente vai fazer é a palavra de Deus. Tá? Então, na época de Paulo, a cultura estava influenciando a igreja. Tá? Todo mundo fazia, por exemplo, imoralidade sexual. Todo mundo fazia, todo mundo praticava. E aí os irmãos de Corinto disseram, não, então vamos fazer também. Né? Idolatria, todo mundo praticava. Então, alguns na igreja de Corinto diziam, então vamos fazer também. Paulo está dizendo, não é porque todo mundo faz que vocês vão fazer. Então, a nossa vida, a nossa conduta deve estar baseada na palavra de Deus. Por isso que Paulo traz Deuteronômio capítulo 6, em 1 Coríntios 8. É por isso que Paulo cita o exemplo de Israel no Antigo Testamento, né? Que Israel se envolveu com imoralidade e idolatria. Né? Então, a igreja, ela deve fundamentar, cada irmão na igreja deve fundamentar a sua prática, a sua fé, a sua conduta num claro, assim diz o Senhor. Se a cultura lá fora está fazendo uma coisa e dizendo isso aqui é normal, dentro da igreja não vai ser normal se a palavra de Deus está dizendo o inverso. Né? Então, eu salientaria essas duas coisas. Número 1, a mensagem que o mundo precisa ouvir hoje é a mensagem que Paulo pregou em Corinto. E número 2, nós não podemos permitir que elementos da cultura entrem na igreja como se algumas coisas que acontecem lá fora, que são normais, fossem normais dentro da igreja. No nosso caso, a gente deve seguir um claro, assim diz o Senhor, foi isso que Paulo fez e foi isso que Paulo ensinou em Corinto. Ok, pastor, muito obrigado. E vamos fazer a oração. Eu pediria ao pastor Danilo fazer a oração. Tá bom, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento de conversa aqui sobre a tua palavra, sobre as cartas de Paulo aos Coríntios, e o nosso desejo, ó Deus, que o Senhor nos ajude a colocarmos em prática tudo que Paulo ensinou nessas cartas, e que são verdades, não somente para aquela época, mas também para a nossa vida hoje. Nós te pedimos que o Senhor nos abençoe e nos dê forças para vivermos à altura dessas mensagens, não somente internalizarmos essas mensagens, mas nós proclamarmos essas mensagens às pessoas que ainda não conhecem, que ainda não ouviram. Nós nos colocamos às tuas mãos para fazer essa obra e oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Pastor, muito obrigado, e a você que nos ouviu, muito obrigado também, que Deus abençoe, compartilhe o canal, dê um like, se você não se inscreveu, se inscreva, e que Deus continue nos abençoando sempre. Parabéns, pastor, pela excelente explanação e pela excelente lição também, uma lição muito bem explicada, né, muito bem contextualizada com a Bíblia. Às vezes tem muito comentário do autor e pouca Bíblia, mas a lição, ela incentiva, é um manual mesmo para a pessoa se voltar à Bíblia, está muito bem reportado aos textos bíblicos para fazer as comparações, para fazer o estudo completo. Então, que Deus abençoe, saudação, abraço da família e amém. Parabéns pelo ministério. Amém. Louvado seja Deus, foi uma alegria estar aqui com vocês. Então, um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.